9 do cantor cristão, tem como título Santo. Irmã Thalita. Vamos orar, irmãos. Vamos falar com Deus. Eu queria convidar a nossa irmã Marta, esposa do nosso pastor Paulo Henrique, que venha, irmã, nesse microfone aqui, por favor, para orar ao Senhor. Não vou apresentar os irmãos vão ficar por conta do pastor, tá bom? E os irmãos não são mais visitantes, né? Mas os irmãos são aqui do nosso coração. Vamos orar a Deus, vamos acompanhar a nossa irmã Marta em oração ao Senhor.
Oremos, irmãos. Pai Celestial, nós estamos na Tua presença neste momento. Agradecidos somos a Ti, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua casa para Te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade. Ó Deus, cuida de nós neste momento, abrindo a nossa mente, o nosso coração, o entendimento, a Tua palavra, e que possamos, ó Deus, desfrutar daquilo que Tu tens de melhor para oferecer a cada um de nós. Obrigado, Pai, por este culto aqui realizado. Abençoa as famílias aqui representadas. Cuida, Senhor, da vida do Elias, que está na direção deste culto. Fala, Senhor, aos nossos corações, ó Deus, quando o pastor irá trazer a Tua palavra para cada um de nós. Nos abençoa, ó Deus, perdoando, Senhor, os nossos pecados e acrescentando, Senhor, a nossa fé em Ti. Amém, Obrigado Jesus. por tudo. Oramos, Senhor, no nome doce do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos no mês de agosto, que é mês da mês da juventude. Então é mês nosso, né? Que nós somos jovens, não somos? Quem está em Cristo, então todos nós somos jovens, não é verdade? Então nós temos o nosso tema e a nossa divisa. E nós estaremos agora recitando o nosso tema e a nossa divisa. Está ali. O nosso tema é Jovens Bem-Sucedidos no Senhor. Todos juntos? Jovens Bem-Sucedidos no Senhor. E a nossa divisa, Eclesiastes 12:1, diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegues os anos dos quais vem dizer, não tenho neles contentamento. Eu não escutei toda a igreja falando. Vamos repetir? Vamos todos juntos, bem forte. A irmã do microfone nos ajuda. Lembra-te nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas dizer, não tenho neles contentamento. Então, se eu falei que a gente é jovem, então isso aqui também é para nós, não é isso? Então, que nós possamos sempre lembrar do Senhor, que o Senhor está conosco e estará para sempre, porque um dia nós vamos passar, mas nós estaremos com o Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor? Equipe de louvor está com a palavra. E nesse momento, irmãos, os irmãos que tiverem seus dízimos e as suas ofertas, posso estar colocando aqui no gasofilaço. Meus irmãos, isso é da primeira igreja batista em Mutondo. Você, visitante, fique à vontade, ok? Vamos adorar ao Senhor através dos louvores. Boa noite, irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor com o cântico Compromisso. Nós lemos agora nosso tema, né? Jovens bem-sucedidos no Senhor, crentes bem-sucedidos no Senhor, cristãos bem-sucedidos no Senhor. E uma das formas é nós termos compromisso com Deus, compromisso com a obra do Senhor, compromisso com a palavra do Senhor. E é isso que nós vamos reforçar e nós vamos declarar nesse cântico. Vamos todos juntos? Nós também
sabemos que nada nos separa do Teu amor, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua fidelidade, porque o Senhor é fiel a cada um de nós, ó Deus. Sentimos o Teu cuidado, sentimos a Tua proteção, ó Deus. Sabemos que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E por isso, Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor tem nos sustentado, Deus, em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades diárias. Sentimos, ó Pai, a Tua mão sobre nós. E nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça e pelo Teu amor sobre as nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Vamos cantar a bondade e a misericórdia do Senhor. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Possamos todos louvar o Senhor com esse cântico. Alguns já conhecem, nós já cantamos aqui. Bondade de Deus. Mas quem não conhece vai aprender também. Vamos todos louvar o Senhor. Que a bondade do Senhor esteja conosco cada dia de nossas vidas. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom.
eu cantarei a bondade de Deus. Amém. Muito bom nós adorarmos a esse Deus. E nós estaremos nesse momento orando a Deus e passando a parte da mensagem nessa noite. Ouvimos aqui leituras, louvores, que também é mensagem do Senhor. Mas tem a hora que Deus usa o teu servo para falar conosco. E nessa noite não vai ser diferente. Nós estaremos orando, depois estamos passando a palavra ao pastor, que irá conduzir o nosso mensageiro do Senhor nessa noite. Pai, muito obrigado por nós nos recebermos a nossa adoração nessa noite, porque como é bom adorarmos o Senhor, como é bom, ó Deus, sentir a presença do Teu Espírito no nosso meio, seja através dos louvores da Tua palavra, Senhor. E é muito bom, ó Deus, nós sentirmos a presença de Deus, esse culto que o Senhor está recebendo aí no trono da Tua graça. Agora queremos te colocar diante do Senhor, Teu servo, que irá usar da Tua palavra nessa noite. Que o Senhor fale, ó Deus, nos nossos corações. Não fale aquilo que nós queremos ouvir, mas queremos que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor? Boa noite, irmãos que estão aqui e aqueles que estão nos seus lares. Esse culto é transmitido pelo YouTube e temos o privilégio de falar também àqueles que estão nos seus lares. Mas eu quero agradecer nesse momento também a presença de todos os visitantes, né? Tem ali o Wellington, muito obrigado, irmão Wellington, na Nova Vida, né? Pastor Paulo Henrique, a Martinha e a Raquel, que já foram da nossa casa, muito obrigado pela presença de vocês. Não sei se há outro visitante lá em cima, na galeria. Tem visitantes? Tem? Ah, tá. Muito obrigado a presença de vocês, tá? Volte sempre. É bom ter jovens aqui na nossa igreja. Nós adoramos os jovens. Deus abençoe. Mas, meus irmãos, nós estamos no mês da juventude. E esse mês, Deus tem falado muito aos nossos corações. Cada pregador tem nos assistido, nos alimentado de uma forma extraordinária. Nesse momento nós vamos receber a palavra de Deus. Nosso educador religioso, irmão Carlos Rosa, é o convidado da noite. Por favor, irmão, pode subir na plataforma, o púlpito. E nós vamos nos colocar em pé. Eu vou convidar o pastor Paulo Henrique para que venha aqui e entregue nas mãos de Deus o nosso educador religioso, nosso irmão Carlos Rosa. Após a oração, ele mesmo estará com a palavra e nós estaremos saboreando, né? Nos deliciando com a palavra do Senhor. Oremos então, irmãos. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos bendizer o Teu nome. Somos gratos ao Senhor por Tua bondade, graça, misericórdia dispensada a nós, o Teu povo. Nós Te louvamos, Senhor, porque temos a certeza de que a Tua presença é real em nosso meio e constante. O Senhor tem cuidado de nós em todas as nossas necessidades. Vivemos nesse tempo difícil, ó Deus, quando o mundo, ó Deus, cada vez mais se afasta dos Teus caminhos, quando as pessoas esquecem, ó Deus, de quem verdadeiramente é Senhor do universo. Então, ó Deus, nós Te louvamos porque o Teu povo continua, Deus, firme na pregação da Tua palavra. E o Teu povo, ó Deus, também
se envolve, ó Deus, com os trabalhos, ó Deus, na tua casa, relacionados àqueles que estão chegando agora, aqueles que estão, ó Deus, começando suas vidas, que são os nossos jovens. Ó Deus, nós te louvamos pela juventude dessa igreja, pela juventude, ó Deus, do teu povo batista, da tua igreja como um todo, e te pedimos que o Senhor os capacite, que o Senhor os dê discernimento, que o Senhor abra o entendimento deles, para que eles possam, ó Deus, cada dia mais sentirem o desejo, ó Deus, de viver na tua presença. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao coração de todos nós. Nesta noite, ó Deus, por intermédio também deste jovem, ó Deus, pregador, ó Deus, o nosso querido irmão Carlos Rossi, te pedimos que ele seja instrumento do Senhor para a glória do teu nome, na proclamação da tua mensagem, do teu evangelho, da tua palavra, que ela venha, ó Deus, de encontro aos nossos corações, que ela possa, ó Deus, impactar as nossas vidas, ó Deus, transformar-nos, ó Deus. E nesta noite um pouquinho frio, ó Deus, que a tua palavra seja aquecedora dos nossos corações e que nós possamos, ó Deus, sair daqui revestidos, ó Deus, do teu poder, para termos uma semana na tua presença, ó Deus, viver de acordo com a tua santa vontade. Abençoa o teu povo na face da terra. Eu te rogo também pelos irmãos da 8ª igreja que ficaram ali, nesse dia que estou de folga, e te louvo, ó Deus, pedindo que o Senhor cuide de todo o teu povo na face da terra. Fala aos nossos corações, abençoa o teu servo, fica conosco, faça a tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão aqui conosco presencialmente e a todos que estão conosco através da transmissão do culto desta noite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, como tem abençoado a minha. Fico feliz em ver os irmãos vindo mais à igreja, mesmo nesse frio. Achei que poucos irmãos estariam aqui, mas nada melhor para aquecer o coração da gente do que estar na presença de Deus, não é isso, irmãos? E fiquei muito feliz hoje com a presença do pastor Paulo, sua família. Me trouxe, assim, lembranças muito boas da minha época de adolescência aqui na igreja, quando o pastor estava à frente no grupo de adolescentes, quando trabalhava com a gente. Vinha lá, Jardim Catarina, né, trazendo a Raquel, o Jonathan, pequenininho. E a única coisa que eu lembro que era o contrário, era que normalmente eu estava aí e o pastor estava aqui, né? Era eu ouvindo o pastor pregando, dando os estudos. E hoje estou aqui, fico muito feliz em ver sua família aqui conosco. Deus abençoe grandemente. O Jonathan não está conosco, mas com certeza Deus já está trabalhando naquele coração. Queremos abordar, irmãos, o nosso tema, falar sobre essa visão do que foi colocado. O microfone está falhando, irmãos. Está falhando, tá? A visão do que é ser bem-sucedido. É algo que tem surpreendido. É algo que tem surpreendido a forma que essa visão tem entrado no meio das igrejas. Porque nós estamos vivendo esse tempo em que nós somos induzidos, levados a buscar ser bem-sucedidos. E a visão de ser bem-sucedido lá fora, né, no mundo, é que nós precisamos ter um emprego maravilhoso, que pague muito bem e que a gente trabalhe pouco. A visão de ter muitas posses, a visão de ser muito belo, né, um padrão de beleza, que também é uma visão de você ter sucesso. E hoje em dia, com as redes sociais, é você ter muitos seguidores. Ter muitos seguidores é um sinal, hoje em dia, de sucesso. E, infelizmente, isso tem sido abordado dentro das igrejas como algo comum, como algo que os jovens e os adolescentes precisam buscar, precisam ter. Uma vida aparente, né? Uma vida de aparência. Nós abrimos as redes sociais, olhamos lá e vemos pessoas que se declaram bem-sucedidas porque apresentam uma refeição bonita, um prato bonito, apresentam uma beleza
cheia de maquiagem. Hoje em dia, com os filtros, né? A gente coloca um filtro, a gente fica bonito a beça, a gente que é feio fica bonito, né? E é isso que tem sido apresentado hoje em dia, né? As pessoas já não têm mais aquela preocupação com o seu interior, não tem mais preocupação com a sua visão espiritual do que é ser bem-sucedido no Senhor. Nós estamos vivendo o tempo dos coaches, né? Daquelas pessoas que se dizem líderes, influenciadores, para te levar a ter um sucesso. Só que por trás das redes sociais, por trás daquela vida mascarada, existe uma pessoa infeliz, uma pessoa triste, uma pessoa que não tem Deus no seu coração. O mundo tem plantado isso em nossas igrejas. E eu quero falar sobre isso nessa noite, agradecendo a Deus pelo convite do pastor, mas eu quero orar com você nesse momento. Peça a Deus que Deus fale ao seu coração, que traga à sua mente a visão do que realmente é ser uma pessoa bem-sucedida no Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Lhe agradecemos, Senhor Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos refletindo na sua palavra, de estarmos refletindo na sua mensagem, naquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Que o teu Espírito fale ao coração de todos que estão ouvindo a nossa voz neste momento. E assim, Senhor Deus, entrego a minha vida e a vida de todos que aqui estão em tuas mãos. Esta oração que eu lhe faço agradecido por tudo em nome de Jesus. Amém. Então, quando nós olhamos a visão do que é ser bem-sucedidos, hoje em dia, se nós compararmos isso com o que nós vivemos, muitas vezes nos frustramos, porque a gente olha tudo isso e a gente fala assim, eu não tenho esse emprego, eu não tenho um emprego que eu fico de casa e consigo ganhar 20 mil reais de salário todo mês, não tenho isso, mas o cara está me apresentando isso aqui, diz que tem como, diz que isso é ser bem-sucedido. Tem aquela pessoa que te apresenta uma figura tão bela, tão bonita, né, de uma aparência que é uma máscara, é uma persona. Né? Isso que significa a palavra personalidade, é uma persona, é uma máscara que você coloca e você tira. Nós estamos vivendo um tempo em que os jovens estão cada vez mais abusando das suas personalidades, em vez de estar explorando, vivenciando, satisfazendo o seu caráter. Um jovem bem-sucedido no Senhor, ele não precisa de muitas personalidades, ele precisa sim de um bom caráter, que é o que tem faltado hoje em dia. Quero refletir com os irmãos numa palavra em Mateus capítulo 6, o verso 19 ao verso 21, um texto bastante conhecido da igreja, para que nós venhamos refletir como cristãos, fazer a pergunta, né? Será se isso que o mundo tem apresentado para nós realmente é ter uma vida de sucesso? Será se isso realmente é ser bem-sucedido? Lá em Mateus capítulo 6, o verso 19 a 21 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Seguinte: mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. 19 e 20, até o 21. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Eu quero parafrasear este texto e dizer: aonde estiver o seu sucesso, aí também estará o seu coração. Aonde você tem buscado ser bem-sucedido? Em que você tem buscado ser bem-sucedido? Onde está a sua visão do tesouro que você precisa acumular para a sua vida? Será se é um tesouro de bens, um tesouro de beleza, um tesouro de seguidores? A palavra diz que os nossos tesouros devem estar diante de Deus.
Na verdade, é estar em Deus. Esse é o maior tesouro que Deus tem para o homem. O problema não é o ter. Nós, muitas vezes, ouvimos mensagens no extremo de que nós precisamos ter, e não nos preocuparmos em ser. E, por outro lado, nós ouvimos aquelas mensagens que dizem, não, você tem que abrir mão de tudo, não ter nada, você tem que ser humilde, como se não ter nada fosse um sinal de humildade. Eu conheço pessoas que não têm nada e não são humildes. O maior problema não é ter, e sim aonde nós colocamos a nossa vida, é onde nós colocamos as nossas prioridades, é onde nós colocamos o nosso foco. Será se o ter define quem nós somos? Ou será se o nosso ser é quem define quem nós somos? O que nós buscamos para ter uma vida bem-sucedida, isso tem nos afastado, tem nos colocado distantes de Deus. Eu quero pedir os irmãos para colocarem uma tela ali para refletir a que Deus nós estamos servindo. Coloca aí para a gente, por favor. Isso, essa aí. Vamos refletir, irmãos. Qual Deus você tem servido? Repararam ali? A palavra é a mesma. Deus e Deus. Só que esse Deus aqui, o Deus está bem grande e o eu bem pequenininho. Aí esse outro Deus aqui é um Deus em que o D e o S são minúsculos, mas o eu é bem grande. Infelizmente, nós estamos vivendo esse tempo, onde as pessoas querem servir esse Deus, onde o eu se torna maior do que tudo, onde o ego, a vontade, o hedonismo se tornam prioridade de vida e padrão de vida. E é isso que nós temos que tomar cuidado, porque o Deus que nós servimos é o Deus onde eu diminuo e ele cresce. É aí que nós estamos servindo a um Deus que faz com que você se torne bem-sucedido. Às vezes nós entendemos que ser bem-sucedido é ter tudo que nós queremos. Quantas e quantas palestras nós ouvimos desses coaches aí dizendo que você tem que ir atrás, você tem que ter tudo, você pode tudo, e nós sabemos que não é bem assim. Quando nós nos colocamos diante de Deus, Ele, melhor do que você, conhece a sua necessidade. Conhece aquilo que está no seu íntimo, aquilo que você precisa, aquilo que te sustenta, aquilo que te movimenta. Quando, na verdade, muito tem sido pregado sobre aquele outro Deus ali, onde o eu se torna a prioridade, onde o eu é que faz a diferença, onde o eu é o que se torna mais importante. E muitos jovens estão falhando em suas vidas, estão chegando a momentos de refletir e pensar, a minha vida não vale mais a pena, porque a sua vida está baseada no eu, e não no Deus, Criador e sustentador. E quando nós chegamos à conclusão de que o eu não é suficiente, é o que tem acontecido hoje em dia, o índice de suicídio tem aumentado, principalmente na faixa dos adolescentes. A faixa dos adolescentes, ali entre 12, 15 e 16 anos, foi o índice que mais aumentou de suicídio no Brasil durante esse período de pandemia, porque começaram a perceber que o eu não era mais suficiente, mas não tinham a direção do Deus verdadeiro. E nós, como igreja, precisamos entender a nossa responsabilidade de apresentar esse Deus, onde o eu é pequeno, mas Deus é grande, Deus é maior do que todas as coisas. Será se o nosso foco está em servir a Deus ou servir a nossa própria vontade? Muitas vezes confundimos vontade com necessidade. Vontade, já tem um ditado que diz, vontade é coisa que dá e passa. A necessidade, sim, é algo que nós precisamos suprir a cada dia, e Deus trabalha aí. Agora, vontade, não. Mas muitas vezes nos colocamos diante de Deus como aquele filho pirracento,
que vê alguém com alguma coisa e quer também, e quer melhor ainda, e começa a chorar e querer brigar com Deus, que eu quero aquilo eu mereço, eu preciso. E Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita. Cuidado quando você apresentar diante de Deus as suas vontades, isso não te levará a se tornar um jovem, um crente bem-sucedido no Senhor. Para nos tornarmos um crente bem-sucedido no Senhor, precisamos apresentar a Deus as nossas necessidades. É isso que nós encontramos em todos os textos bíblicos quando Jesus vai falar sobre a necessidade da oração, que nós precisamos apresentar a Deus aquilo que está no nosso coração. Lá em Mateus, capítulo 6, o verso 24, diz que nós não podemos servir a dois senhores, não é isso, irmãos? Nós não podemos servir a Mamon e a Deus. Nós não podemos servir a nossa vontade e a vontade de Deus. Qual é a prioridade de servirmos a Deus? É estarmos diante dele para alcançarmos o que nós queremos, que é o que tem sido apresentado hoje em muitas igrejas. Busquem a mão de Deus. Deus é o Deus que pode te dar todas as coisas. Sempre foi. Deus sempre foi quem pode nos dar todas as coisas. Mas a questão é, a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar a mão do Senhor, a face. É isso que a palavra de Deus diz, que nós devemos buscar a face do Senhor. É olhar para o Senhor e ver que Deus é maior do que todas as coisas. Não é o que eu quero, mas é o que Ele quer, que precisa ser prioridade na minha vida. É o que eu tenho que colocar diante de Deus para que Ele venha alcançar em mim um adorador verdadeiro. Para me tornar um crente bem-sucedido no Senhor, eu preciso colocar a minha caminhada diante de Deus. É Ele quem me direciona, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me alimenta no dia a dia para alcançar o meu foco, que é realmente estar diante de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 19 ao 22, está aí? Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, ele dá as seguintes orientações. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado, como está escrito: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o seu nome, o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aí está uma lição. O 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Vamos refletir, irmãos, nessa palavra que Paulo dá a Timóteo, ser conhecido de Deus. Olha que interessante. Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas. Por que a orientação é que Timóteo fosse conhecido de Deus? Ali Paulo está apresentando que Timóteo precisava buscar uma intimidade, um relacionamento com Deus. Ser conhecido de Deus é isso. Não é simplesmente, Deus sabe o meu nome? Sabe. Então Deus me conhece. Mas será se você se apresenta diante de Deus verdadeiramente? Ou será se você sempre quer fugir da visão de Deus para você? Ser conhecido de Deus, se afastar da iniquidade, é outro argumento que Paulo vai utilizar aqui para então orientar a Timóteo. Se afastar da iniquidade é algo que hoje os jovens não estão fazendo mais. Infelizmente, o que é apresentado é algo que os jovens hoje em dia estão bebendo com facilidade e estão se tornando
inimigos de Deus. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas estão querendo viver uma vida com Deus, mas flertar com o inimigo. A palavra diz que a igreja é a noiva de Cristo, mas não adianta ser noiva de Cristo e flertar com o inimigo. Infelizmente, é isso que nós estamos vivendo hoje em dia. A gente vive uma vida que apresentamos ao mundo dentro da igreja, mas lá fora vivemos outra coisa. E é isso que, infelizmente, tem dominado as igrejas. E igrejas estão lotando, porque não é mais apresentado que você precisa se arrepender, que você precisa ter consciência de que você é um pecador, que precisa buscar a presença, a face do Senhor. Simplesmente venha e do jeito que você estiver, continue do jeito que você estiver, seja feliz da forma que você quiser e pronto. E é isso que tem sido apresentado nas igrejas hoje. Paulo também orienta que, que Timóteo deve professar o nome de Deus. Tantos nomes estão em nossas bocas, mas às vezes o nome de Deus não sai. Não falamos de Deus, não nos apresentamos como servos do Senhor, não vivemos um testemunho de servos do Senhor. Ser um vaso de honra é o que Deus espera de nós, e não um vaso de desonra. Santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Como é difícil encontrarmos jovens hoje em dia que busquem isso para as suas vidas. Ser vaso de bênção na vida, ser vaso de bênção na família, ser vaso de bênção no seu trabalho, no seu local de estudo. Lá em Mateus, capítulo 14, o verso 22 ao verso 33, lendo esse texto me apresentou uma lição muito interessante, que é quando nós perdemos muitas vezes o foco no Senhor. Lá, está aí também? Vocês estão rápido hoje. Mateus 14, verso 22 ao verso 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando a forma como isso estava acontecendo ali com aquelas pessoas. Tinha acabado de passar do momento em que Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. Imagino a euforia que aqueles homens estavam ali, vendo tudo o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, o pão sendo multiplicado, as multidões sendo alimentadas, e já num determinado momento do dia, Jesus diz assim: agora vocês peguem o barco e vão para atravessar para o outro lado. Eu vou até vocês, mas por enquanto vocês vão na frente.
E o texto vai dizer que Jesus ficou ali e despediu as multidões, subiu ao monte e estava ali sozinho orando. E num determinado horário da madrugada, Jesus vai até eles. E o texto diz que Jesus então caminhava sobre as águas. O barco já estava bem afastado, porque diz que o vento batia e empurrava o barco. E no primeiro momento, quando aqueles homens viram Jesus, a primeira reação foi uma reação de medo. Porque não era possível ser um homem andando sobre as águas. Só poderia ser um fantasma. E o texto diz que eles temeram, e Jesus diz para eles: calma, sou eu, não tenham medo. Pedro, como sempre, afobado: Senhor, se és tu mesmo, faça com que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. Pedro não queria que Jesus deixasse ele ir até ele, simplesmente, mas ele queria ir sobre as águas. Jesus diz: vem, e Pedro vai. E o texto vai dizendo que Pedro caminhava, e quando caminhava, de repente ele se distraiu com o vento e percebeu que o vento estava forte. E começou então a afundar. E o texto vai dizer que Pedro então gritou pelo Senhor. E o texto diz que Jesus estendeu a sua mão e pegou Pedro e andou com ele até o barco, onde, chegando no barco, o vento cessou. E todos ali o adoraram, dizendo que verdadeiramente ele era o Cristo. O que eu quero refletir nesse texto? Que muitas vezes nós estamos nos distraindo com as coisas do mundo. Muitas vezes nós estamos nos afastando de Deus porque estamos deixando que o vento nos leve e estamos perdendo a visão de onde está Jesus. E muitas vezes Jesus vem até nós e nós ainda não percebemos que é Ele. Jesus está ali e muitas vezes não percebemos que é Ele. E deixamos com que as circunstâncias da vida venham bater contra nós e aquilo abalar o nosso coração, a nossa alma, e muitas vezes nos levar a uma tristeza, uma amargura, uma angústia. Mas precisamos olhar para Jesus. E Jesus vai dizer para você: venha. E sem medo, você precisa ir. E não se distraia com as circunstâncias da vida, não se distraia com as circunstâncias que estão passando pela sua vida no momento em que você está. Jesus está com você. O que é mais interessante nesse texto é que diz que Pedro caminhava até Jesus e Jesus já vinha caminhando, né? Então, provavelmente um caminhando de encontro ao outro. E o texto diz que num determinado momento, quando Pedro viu o vento bater, sentiu o vento bater, ele começou a afundar. E afundando, ele gritou. Normalmente a gente grita quando alguém está bem longe, não é isso, irmãos? Mas olha só, Pedro gritou por Jesus e o texto, no verso seguinte, diz que Jesus estendeu a mão. Isso quer dizer que Jesus estava longe? O texto não diz que Jesus correu até Pedro e pegou ele. O texto diz que Jesus estendeu a sua mão. Quantas e quantas vezes nós estamos diante de Deus gritando, clamando, pedindo a presença de Deus, a ação de Deus na nossa vida, e Jesus está ali, ó, com a sua mão estendida, pertinho de você. Para entendermos o sucesso na vida, nós precisamos entender que a mão de Deus está a todo tempo estendida para nós. Deus não está longe. Nós não cremos num Deus de longe, nós cremos no Deus que está ali pertinho. É o Emanuel, é o Deus conosco. Deus no Antigo Testamento era o Deus chamar, o Deus presente, o Deus que andava no meio do povo. No Novo Testamento, Deus vem como Emanuel, que é o Deus presente, o Deus que caminha conosco, o Deus que está conosco em todos os momentos. A maior palavra de conforto que Jesus dá quando Ele vai, Ele diz que Ele estaria conosco todos os dias. E enquanto nós não entendermos isso, nós vamos viver uma vida gritando, nós vamos viver uma vida afundando,
Nós vamos viver uma vida onde o vento te incomoda, onde o vento bate, onde o vento te leva para longe, onde o vento te empurra para longe de Deus. Jesus estendeu a sua mão. Só isso. Tão simples. Quando eu olhei esse texto, eu falei assim, como eu me vejo muitas vezes nessa situação. Passando por momentos de dificuldade, de dúvidas. E às vezes eu fico, Senhor, onde está o Senhor? O que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? E Jesus está ali, ó. Sua mão estendida. Não precisamos gritar, porque Jesus está ao nosso lado. É só você olhar para Ele. Pare de olhar para o vento. Pare de olhar para a tempestade. Muito bonito no texto a gente vê que Jesus então estendeu a sua mão, Jesus então pegou Pedro e foi com ele até o barco. Mas o que é interessante é que o vento não passou. Quando Jesus levantou Pedro, o vento não passou, o vento estava ali, a tempestade ainda estava batendo, o vento que Pedro temeu ainda estava ali. O texto vai dizer que somente quando Jesus chegou no barco foi que o vento cessou. Então, meus irmãos, muitas e muitas vezes nós estaremos com Jesus, mas o vento vai bater. Estar com Deus não quer dizer que a nossa vida vai se tornar uma maravilha, que não vai ter problema, que nós vamos viver um mar de rosas. Estar com Jesus é entender que o vento vai bater, mas Ele está conosco. Nós estamos nos braços de Deus. Ele está segurando a nossa mão, é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos dirige, é Ele que nos orienta. E no momento certo, a tempestade vai passar. Mas você já está com Jesus há muito tempo. Talvez você esteja passando exatamente nesse momento na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo, talvez você esteja entristecido, talvez você esteja preocupado com as circunstâncias que estão ao seu redor. O vento está batendo, mas Jesus está indo até você. Onde você colocará os seus olhos? No Senhor ou na tempestade? A mão do Senhor está estendida para nós. E Deus se apresenta sempre como o Deus presente, o Deus cuidador, o Deus provedor, o Deus que nos traz paz. Precisamos simplesmente nos colocar diante de Deus, receber a orientação de Deus através da sua palavra. Quantas e quantas vezes nós queremos buscar Deus nas coisas e nos lugares errados. Deus está sempre perto. Deus está sempre presente. Jesus nunca abandonou os seus. Nem em meio à tempestade, Jesus estava lá. Nós vemos que a situação mudou de uma hora para outra, de um momento de euforia que aqueles homens provavelmente estavam no barco, imagino eu, falando sobre o que tinha acontecido, a multiplicação dos pães, as multidões sendo alimentadas, pessoas se convertendo, e o vento batia, empurrava e eles não percebiam. Muitas vezes o crente tem dúvida. O ter dúvida não é uma coisa que nunca vai acontecer na vida do crente. A questão é onde nós colocamos as nossas perguntas. A forma que nós fazemos as nossas perguntas. A quem nós fazemos essas perguntas? Em todos os momentos nós encontramos servos do Senhor com dúvidas, mas sempre se colocaram diante de Deus e Deus sempre respondeu. Deus sempre estava ali, presente, com a sua palavra o tempo todo. Precisamos buscar a orientação da palavra de Deus para nossas vidas, para que nós possamos encontrar as respostas certas para as perguntas, para as dúvidas que nós temos. Por isso, a palavra que nós precisamos ser
conhecidos de Deus. Nós precisamos viver na presença de Deus. Nós precisamos estar com Cristo no centro da nossa vida. E estarmos também no centro da vontade de Deus. É isso que nós precisamos entender, para que possamos ter uma vida bem-sucedida diante do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a louvar o Senhor com a equipe. Nós estaremos cantando o hino Ser Reconhecido de Deus. Quero que você reflita na letra dessa música, que você pense em tudo que nós falamos aqui, sobre a importância de estar caminhando com Deus, de saber que Deus está conosco, presente, constante. ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração, ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me preparou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração, ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para
Deus nos separou, nos marcou para servir. Você tem essa certeza na sua vida? Eu tenho na minha. Deus me separou, me marcou para servir. Eu quero orar nesse momento com você. Convido você a baixar a sua cabeça e você se apresentar diante de Deus, assim, como servo, como alguém que quer ser bem-sucedido na sua vida, mas com Deus ao seu lado. Apresente-se diante de Deus nesse momento. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Lhe agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor falaste ao nosso coração. Sabemos, ó Pai, que nós somos escolhidos seus para te servir. E aqui queremos, Senhor Deus, nos colocar diante de Ti como servos, nos apresentar, Senhor Deus, como verdadeiros adoradores, buscando, Senhor Deus, a Tua vontade sobre nossas vidas. Nós queremos, Senhor Deus, Te servir não com a nossa vontade, mas seguindo a Tua vontade, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos como prioridade a verdade do Evangelho, Te servir, Te adorar, estar, Senhor Deus, diante de Ti, cumprindo a Tua vontade, fazendo a Tua obra, ó Pai, em nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos, Senhor Deus, diante deste mundo, apresentando o Deus que nós servimos, porque nenhum problema, nenhuma circunstância, nenhuma tempestade podem nos afastar do Teu amor. As tempestades virão, mas o Senhor está conosco. Assim cremos na Tua promessa, na Tua palavra, que diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós nos entregamos diante de Ti, Senhor Deus, para Te servir de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Que possamos estar buscando o Senhor todos os dias, e assim, Senhor Deus, nos tornarmos bem-sucedidos em nossa vida espiritual. Muito obrigado, ó Pai. Nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos chegando à parte final do nosso culto, agradecidos a Deus pela mensagem que ouvimos, por todos os momentos do culto. Quero agradecer, em particular, ao irmão Carlos Rossi, por ter se dedicado e trabalhado o texto da Palavra de Deus, nesse mês que precisamos mesmo essa qualidade de mensagem. Também quero agradecer a todos os visitantes, em especial o pastor Paulo Henrique e a sua família, que Deus abençoe. O Elias já profetizou que a irmã Marta estará pregando aqui em breve, né? Ótimo, e o pastor Paulo também, né? Queridos, nós vamos agora orarmos, encerrando o culto ao Senhor, e pedindo pelo estudo de quarta-feira, estudo bíblico, e também domingo à noite nós teremos aqui um grande culto dirigido pelas mensageiras do Rei. Com certeza será muito bom. E haverá também uma grande mensageira pregando para todos nós. E assim nós vamos caminhando, nós vamos trilhando nesse caminho dourado, caminho de Cristo. Tá bom, queridos? Vamos nos colocar em pé e vamos agradecer o Senhor. Obrigado a Deus, mas muito obrigado mesmo. Nós louvamos o Teu nome, pelo fato do Teu trabalho estar caminhando, ó Deus, aqui na igreja do Mutondo e nas igrejas, ó Deus, evangélicas que prega a Tua palavra. Queremos te agradecer pela vida do irmão Carlos Rossi, toda a sua família. Abençoa o Teu servo cada dia. E rogamos também pelo culto que será prestado a Ti na quarta-feira, quando estaremos orando de joelho no chão, estudando a Tua palavra. E rogamos também pelo domingo, quando teremos o culto de oração, a escola bíblica dominical, e também, ó Deus, com certeza a mensagem do Senhor. E à noite teremos também o grande culto de evangelismo, gratidão pelas mensageiras do Rei e a sua líder e uma pregadora especial.
Nós oramos e te agradecemos e entregamos em tuas mãos. Louvamos o teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar. Está encerrado o culto com oração silenciosa.